Muito boa tarde a todos os presentes, muito boa tarde aos trabalhadores da autarquia que nos ajudam nesta emissão da reunião de Câmara e muito boa tarde a quem nos acompanha em casa. Bem-vindos à 27ª reunião de Câmara Municipal, a realizar hoje, dia 28 de dezembro de 2022 e a última deste ano. Pergunto a todos se estamos em condições de começar a reunião de Câmara, se há acordo com a ordem de trabalhos. Devo anunciar desde já que será retirado do ponto 2 à linha B, será retirada para baixar os serviços, para melhor análise e para a próxima reunião de Câmara. Podemos prosseguir com os trabalhos? Penso que sim. Assim sendo, dava início ao período antes da ordem do dia e pergunto desde já quem deseja usar a palavra. Sr. Vice-Presidente, faça favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente todos os colegas vereadores também, os técnicos da autarquia e o público lá em casa. Gostaria aqui só de dizer que no passado dia 17 conclui-se o ciclo de outono com um excelente concerto por parte da banda de Lavre com um artista convidado, um grande clarinetista português, o Paulo Gaspar, e foi de facto um momento de grande envolvência musical e de uma qualidade superlativa, se me é permitida também a expressão. Por outro lado, gostaria aqui de fazer uma referência a alguém que eu não conheci pessoalmente, mas que admiro imenso já há várias décadas e que é uma referência cultural para quem sobretudo está ligado à parte cultural da vida portuguesa, o falecimento de António Mega Ferreira. Acompanhei também ao longo destes anos como colunista de jornais como o Expresso, o Diário Económico, o Diário de Notícias, o Independente, o Público, as revistas Visão, o Jornal Novo, ainda antes portanto é uma pessoa que eu acompanhei há muitos anos e que de facto tinha uma envolvência em termos culturais de grande impacto e também alguém que tinha uma visão altruísta da cultura e também de uma descrição extraordinária, mas de uma eficácia também igualmente extraordinária. Ele integrou a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos e tem dirigido a candidatura a Lisboa à Exposição Mundial de 1998, que foi comissário executivo da Expo 98, que foi um grande momento na vida portuguesa do século passado, mas que ainda está presente na mente de muitos. Eu pude acompanhar durante vários dias esse emblemático evento, de que ele de facto teve um papel preponderante. Também, enquanto diretor editorial do Círculo de Leitores, enquanto presidente do Conselho de Administração da Parque Expo durante alguns anos, representante de Portugal na Feira de Frankfurt, na Alemanha, de Conselho de Administração da Fundação do Centro Cultural de Belém e também como diretor executivo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que é uma instituição de grande referência em termos da cultura e das artes mais ligadas à música também, mas também a sua dimensão literária, que já vai em algumas dezenas de livros, que eu sou, e não interessa para aqui os nomes dos livros, mas são livros que vale a pena descobrir também esta dimensão de escritor. Mas foi sobretudo alguém que teve uma dimensão e uma visão para a cultura em Portugal que eu, sinceramente, na segunda metade do século XX e nestes últimos 20 anos deste século XXI, permitiu-nos ter uma visão articulada sobre aquilo que é a importância da cultura na vida de uma sociedade e pensava um bocadinho fora da caixa. Portanto, tive pena de não o conhecer pessoalmente, seguiu muito também algumas opções culturais e artísticas que ele me levou, através de algumas leituras, a descobrir. E se me é permitido dizer aqui algumas coisas, o António Mega Ferreira dizia que a política não comoveu,
não era um fim, era antes algo subalterno à cultura. Isto era algo extraordinário, dizer, de facto, já em 2015, ele dizia que não podia ser de outra maneira, afirmava mesmo: acho que a política é um departamento da cultura. Disse na altura à revista Prelo, da Imprensa Nacional, numa entrevista de 2015 que eu guardo lá, e depois tinha uma visão política em que as opções políticas devem obedecer a uma visão cultural. E disse também que, e a visão cultural o quê? É uma visão da sociedade. E ele dizia, é tão simples como isto, mas uma visão consequente, articulada, coerente do que é a sociedade, do que são as pessoas, de para onde vai a sociedade. Toda opção política deve de obedecer a uma visão cultural. E, portanto, quem de alguma forma acompanhou o percurso desta personalidade percebe exatamente o que é que isto significa. Portanto, fica aqui este voto de pesar também pessoal, mas também este reconhecimento da importância que António Meca Ferreira teve na sociedade portuguesa e numa visão holística, integrada da cultura, naquilo que é uma comunidade, o que é uma sociedade, o que é um país, mas também de uma descrição extraordinária, que eu acho que vale a pena aqui acentuar e que hoje imensa gente tem escrito sobre ele e acho que os anos vão dar escala e reconhecimento. Muito obrigado, era isso que eu queria dizer aqui. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador António Xavier tinha pedido a palavra também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e a todos os vereadores, o pessoal da Câmara, o pessoal técnico aqui presente e quem nos vê lá em casa. Muito boa tarde. Gostava de parabenizar aqui alguns montemorenses, nossos conterrâneos, nomeadamente os nossos atletas sub-23 do Grupo União Sport, António Vicente, Gonçalo Catalão, Luís Madeira, Nuno Santos e Rodrigo Vicente, que foram convocados para a Seleção Distrital de Futebol Masculino. Parabéns aos atletas e ao Grupo União Sport por esta convocatória. Bem como a atleta Joana Mota, que vai representar Montemor também, no ciclo de treinos entre treinos de futebol feminino da Federação Portuguesa de Futebol e da UEFA, no escalão de sub-14. Estas convocatórias são sempre de realçar e de enaltecer, parabenizando o trabalho individual dos atletas, bem como do clube e do suporte familiar que as famílias têm que dar a estes atletas, para que eles possam desenvolver ao máximo os seus sonhos e as suas modalidades. Numa modalidade muito perto do futebol, que é o futsal, gostava de dar os parabéns pela segunda presença da atleta Lara Grilo, que é uma jovem de apenas 13 anos, que volta a representar a seleção distrital feminina em sub-17, o que revela também o potencial desta atleta. E também a atleta Beatriz Salgueiro, que apesar de atualmente jogar no Lusitano, começou a jogar cá, no Almançor e no TIS, que também foi convocada para esta seleção. Ainda no futsal, os parabéns ao César Vieira, ao Gabriel José e ao Leandro Vasconcelos, que vão representar a seleção distrital de futsal em sub-15, atletas também do TIS. Saindo do desporto, indo por uma área que é mais política, até que não posso também deixar de dar os parabéns à Maria Carolina Vaz, que foi eleita Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, que é uma das faculdades mais antigas e conceituadas do nosso país e, portanto, hoje a Maria Carolina é representante de todos os estudantes daquela faculdade e isso também merece o devido destaque e parabenização e força para que consiga cumprir aquilo que se propôs. Por fim, naturalmente dar os parabéns à Casa do Povo de Lavre, que completou 67 anos de vida e tem sido uma instituição que muito deu àquela população, ao Conselho, e que sempre bem representou a Vila de Lavre. Disso. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Vereador Gil, faça favor. Boa tarde a todos. É só para dar nota que dois jogadores da ACHAT conseguiram prémios, ganhar competições individuais de extrema importância. O Jaime Latassa foi campeão europeu de semi-rápidas e o Bruno Martins ganhou o torneio de mestres, que é algo que também é único até agora para este clube.
dois feitos de destaque. E também, pegando aqui agora também nestes destaques do vereador Xavier, também já agora aproveitar para realçar a presença de 5 atletas do ACM de basquetebol nas seleções regionais, sendo que houve um estágio, ainda agora no dia 17 e 18 em Montemor, das seleções sub-14 e sub-16 de basquetebol, o que é de sempre de enaltecer do ponto de vista da escolha da associação por Montemor e pela prática desta modalidade. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Não querendo, iríamos passar à ordem de trabalhos. E assim sendo, passaria ao ponto número 1 do Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. Na linha A temos as propostas de tolerância de ponto para o ano de 2023. Pergunto se existe alguma questão relativamente a estas tolerâncias apontadas. Não existindo, iria colocar o ponto à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém. O ponto é aprovado por unanimidade. Na página 3, temos a linha B, calendarização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal para 2023. E pergunto também se existe alguma questão relativamente a estes pontos. Esta linha foi coordenada também com as tolerâncias de ponto anteriormente aprovadas e com os feriados de 2023. Vereador Gil. Tinha apenas uma pergunta, uma sugestão, que era, em vez de... Porque é que se mantém as reuniões neste auditório e não voltamos ao Salão Nobre da Câmara Municipal? Também nós pensámos nesse ponto, tal como o ano passado também tínhamos previsto as reuniões para o Salão Nobre e depois passámos para aqui. Este ano também é possível, fiquem abertos, temos que ver com os serviços também a disponibilidade e toda a logística de efetuar as reuniões de Câmara no Salão Nobre, mas está em cima da mesa e poderá ser decidido já nas próximas reuniões também assim o fazer. Sim. Porque a questão da alteração para aqui teve a ver também muito com o facto, com as condições que nós estávamos a viver e com o facto de transmitir. Sim. Mas neste momento parece-me que do ponto de vista até logístico será mais interessante. Está em cima da mesa e também dá mais dignidade também à Assembleia Municipal, porque é no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, mas será decidido eventualmente na próxima reunião de Câmara a passagem para lá. Mas como ainda não coordenamos com os serviços técnicos essa possibilidade, hoje o que vem aqui são as datas, mas o local para já fica a próxima aqui, mas depois poderemos passar para... Eu estava já a colocar esta situação, porque além das datas também vê o local e a hora, não é? Por isso é que eu estava já a colocar esta situação. Mas tal como o ano passado também vinha destinado, o local também vinha definido o Salão Nobre e depois passámos para aqui. Sim, muito bem. Fica isso em aberto e também é a nossa opinião que devem ser realizadas no Salão Nobre da Câmara Municipal, dos Espaços do Conselho. Mas de facto agora pronto, o que temos que aprovar será estas datas e o local neste momento que tem toda esta disponibilidade de equipamentos é aqui também e é isso que está à votação. Por isso pergunto quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade e salvaguardando depois numa próxima reunião de Câmara definirmos o Salão Nobre como o local das próximas reuniões. Na linha C, temos o contrato de patrocínio no âmbito do Prémio Arquitetura Alentejo. Fomos contactados pela Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitetos, que irá lançar no próximo ano a primeira edição do Prémio Arquitetura no Alentejo. É um prémio de caráter regional, com periodicidade bienal e que visa distinguir obras de reconhecida qualidade arquitetónica realizadas na área geográfica dos 47 municípios do Alentejo e concluídas em data posterior a janeiro de 2018. Este prémio visa também premiar as obras que, pela qualidade,
contribuam para a criação e salvaguarda de um património arquitetónico da região e também para a qualidade de vida dos seus habitantes. Estas obras poderão ser da autoria de todos os arquitetos que comprovadamente estejam habilitados à prática desses atos em território português. A Ordem dos Arquitetos conta com o apoio dos municípios da região Alentejo para, em conjunto, levar a cabo esta missão e amplificar por todo o território, criando condições para uma elevada participação nesta iniciativa, a primeira do género na região Alentejo. E assim sendo, e tendo em conta a Lei 73 de 2013, foi definido um critério para o cálculo do valor do apoio ao prémio, para ser divulgado e para angariar parceiros, para concretizar esta iniciativa, e os critérios são para que as câmaras com os primeiros 5.000 habitantes deem um apoio de 5.000 e as câmaras de 5.001 habitantes a 10.000 deem um apoio de 1.000 euros e as câmaras com mais de 10.001 habitantes até 20.000 deem um apoio de 1.500 euros. Este apoio é um apoio simbólico, com vista a comparticipar os custos associados, incluído também o valor a atribuir aos vencedores. Julgamos aqui que este prémio Arquitetura no Alentejo é uma ação com grande mérito e que visa distinguir as melhores obras de nova construção executadas no território e visa também promover a arquitetura de qualidade e a valorização da paisagem urbana e construída. Propõe-se assim a aprovação deste patrocínio de 1.500 euros a este prémio. Pergunto se alguém quer intervir neste ponto. Sim, sim. Muito boa tarde a todos. Neste ponto só, eu estive a ler aqui os documentos, não consegui, pelo menos eu não consegui aqui perceber o funcionamento deste prémio, ou seja, se todos os municípios aderirem a isto, será ainda um valor considerável, se isto é para haver um prémio ou se é mais do que um prémio. Não consegui perceber o que é que estava aqui em causa, assim como algumas das fórmulas, como é que será atribuído, ou como é que... portanto, para poderem concorrer terão que estar habilitados a determinadas valências para tal, isso percebi. Mas depois como é que, se é para atribuir um prémio por ano em que isto seja, em que haja esse prémio, ou se é mais do que um, não sei se me consegue aqui responder a essa questão e percebermos também se os arquitetos que no fundo estão a trabalhar nos municípios e que também fazem projetos, estando habilitados, também podem concorrer a este prémio. Pronto, são estas questões. Nós provavelmente não iremos inviabilizar nada disso, mas era para tentar perceber de facto se existe aqui alguma forma de percebermos melhor estas questões. Disso. Da informação que temos, irá existir mais do que um prémio. Irá existir um prémio para obras públicas e também para obras privadas e todos os arquitetos que concorram a obras realizadas no Alentejo estão, digamos que, qualificados para poderem ser vencedores deste prémio. Por isso há aqui uma abertura total. Não temos aqui o normativo nem o regulamento de atribuição de prémios, penso que isso irá ser anunciado durante o ano de 2023. Sabemos que são obras realizadas desde o ano de 2018 e que tenham sido criadas por arquitetos que façam parte, naturalmente, da Ordem dos Arquitetos, são esses que têm a capacidade também para os elaborar. No momento, a informação que tenho. O critério tem a ver com o número de habitantes em cada autarquia e será um prémio bienal, de acordo com a informação que consta da documentação apresentada.
Tendo em conta que há condições, com certeza, para ser aprovado este coisa, nós iremos nos abster neste ponto, sem qualquer questão, mas... portanto, e vamos aguardar que, de facto, depois perceber como é que funciona esta atribuição de prémio. As reuniões que foram realizadas entre o município de Montemor Novo e a delegação da região sul da Ordem dos Arquitetos e o apoio que será prestado pela Ordem dos Arquitetos também num relacionamento que se pretende efetivo para os próximos anos, por forma a que os cadernos de encargos da Câmara Municipal possam ser divulgados e possam também ser partilhados por todo o país, para que possam concorrer aqui empresas construtoras civil de todo o país, que seja mais alargado, tanto a elaboração de projetos, como também o concurso de empresas de construção civil. Ou seja, uma coisa não está relacionada com a outra, mas há todo o interesse da Câmara Municipal de Montemor Novo ter um excelente relacionamento com a secção regional do Alentejo da Ordem dos Arquitetos. E pensamos que este prémio é interessante, nunca se fez, é a primeira edição, mas que é de valorizar os projetos que sejam de qualidade, de salvaguarda do nosso património e também de qualidade de fruição, qualidade de vida para os cidadãos alentejanos. Pergunto se existe mais alguma questão. Não existindo, iria colocar o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O ponto é aprovado com 4 votos favoráveis, 3 dos vereadores do PS, 1 do vereador da coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos seus vereadores da CDU. Passemos ao ponto 2 do Gabinete das Associações. E eu aqui no ponto 2 iria passar a palavra ao Sr. Vereador António Xavier para colocar os pontos, porque estes 4 pontos são seus. Certo, Sr. Vereador? Sim. Faz favor. Então, no que diz respeito ao primeiro ponto, a linha A diz respeito a um protocolo a assinar, caso seja aprovado, com a Diocese de Montemor, no que diz respeito à recepção de cerca de 300 jovens que vão participar nas Jornadas Mundiais da Juventude e que passarão uma semana em Montemor. O apoio até concerne somente, e aí vão conseguir perceber, à dormida de 200, depois os outros 100 dormirão na casa de montemorenses, e ao apoio com pequenos almoços e ainda a previsão de possibilidade de entrarem nas piscinas municipais, com o valor que depois iremos votar também aqui em sede de reunião de Câmara, que é sempre estabelecido nas normas relativas a esse equipamento municipal, que é o valor base que ultimamente ronda o €1,5, o €1,80. A previsão é que os jovens fiquem nas escolas EB23 e secundária, podendo utilizar os balneários das ditas escolas. E a data é entre os dias 26 de julho e o dia 1 de agosto. Qualquer questão? Obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Se for, Vereador Gil. Tem a ver com... compreendemos todo o que está aqui de apoio. A dúvida tem a ver com a cedência da Escola Secundária de Montemor Novo. Não me parece que tenhamos condições de deliberar sobre uma cedência de um equipamento, de uma instalação que não é da competência do município. Esta questão já foi previamente vista com o agrupamento e, portanto, por isso é que consta neste protocolo. Do ponto de vista... Pronto, sim, mas tem razão que não é... Não, é isso, certo. Obrigado. Pergunto se existe mais alguma questão. Assim sendo, colocamos a linha A à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém.
é aprovada por unanimidade. A linha B é retirada e baixa aos serviços. Passemos à linha C, Sr. Vereador António Xavier. Aqui não há muito para explicar. O programa Crescer em Movimento, bem como o de modalidades que vamos discutir a seguir, são programas que ainda são os mesmos do anterior executivo. Aqui o que se vai passar é a Associação de Pais quer também beneficiar deste programa, como já acontece com outras associações, cujo CAI não é somente a prática desportiva, e a proposta aqui é incluí-los. Disso. Há uma questão relativamente a este ponto? Sim. O ponto seguinte, só saudar que são duas, uma é uma associação de pais e o outro um clube que não tem prática até à data desportiva. É de saudar realmente que possam ter aderido a estes programas, que é mesmo esse o objetivo. Imagino que seja mesmo quem será beneficiado efetivamente com isto são os alunos da número 1, e saudar estas duas instituições que aderiram, sobretudo a outra com o núcleo sportinguista com uma modalidade tão específica. Mas pronto, isto é o ponto a seguir. Obrigado. Muito obrigado. Assim sendo, se não houver mais intervenções nesta linha, colocaria a linha C à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Na linha D, Sr. Vereador António Xavier. E para as escolas de modalidades propõe-se a entrar o núcleo sportinguista, fazer aqui também um parênteses e acabar por parabenizar também o trabalho da direção atual do núcleo sportinguista, que tem desenvolvido mais do que aquilo que este núcleo costumava fazer, e agora aqui propõe-se, é um facto disso mesmo, a ter aulas de capoeira, o que para a nossa cultura não é assim tão comum, mas não deixa de ser mais uma oferta desportiva para os jovens montemorenses, e espero que no futuro o núcleo sportinguista possa ainda acrescentar mais modalidades ao seu leque que depois vão ter disponíveis para os jovens e para os adultos em Montemor. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente à linha D. Não havendo, colocaria a linha à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. A linha D é aprovada por unanimidade. Passemos ao ponto 3, da Divisão de Administração Geral e Financeira. Temos a apreciação da situação financeira, que chegou hoje para conhecimento. Na linha B, temos a proposta de abertura para procedimento concursal, contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, da Divisão de Gestão Urbanística, para um técnico superior de arquitetura. Tendo em conta que o serviço justifica a necessidade deste recrutamento, por ser uma necessidade permanente, aqui é colocado este procedimento concursal à nossa avaliação e deliberação. Pergunto se alguém quer intervir neste ponto. Faça favor. Bom, eu neste ponto queria apenas dizer que, pronto, aliás, já temos falado aqui nas últimas reuniões, portanto isto dá uma série de reuniões de Câmara esta para cá que têm vindo constantemente abertura de concursos de pessoal e sabemos que ao mesmo tempo, e principalmente para estas questões de técnicos superiores e na questão da arquitetura, são várias as prestações de serviço que vão sendo feitas para o município. A minha questão aqui prende-se com isto: é para regularizar alguém que já está em prestação de serviço no município, ou é para mais um técnico superior para o município? Porque entendemos que, eu não sei, não faço a mínima ideia quantos são, irei tentar perceber isso nos próximos dias, mas quantos arquitetos temos já no município nesta altura, entre os do quadro pessoal e os de prestações de serviços. E por isso continuo a estranhar como é que continuam a vir constantemente todas as reuniões para a abertura de concursos para a entrada de pessoal no município, e continuamos a fazer paralelamente com isso prestações de serviços.
Portanto, qual é, de facto, aqui a estratégia, ou o que é que está definido para estas questões, tendo em conta que os serviços são sempre apontados, os serviços e a necessidade dos serviços, se de facto isto não é ponderado de uma outra forma para percebermos o que é que estamos de facto aqui a decidir. Portanto, acho de facto esta questão estranha, tendo até em conta que anteriormente o que se dizia é que o município era o principal empregador do Conselho, admito que seja, continuará a ser, mas agora com um acréscimo bastante grande no aumento de pessoal, não só do quadro, como também das prestações de serviços. Isso. Muito obrigado. Relativamente à sua questão, apenas lhe tenho a dizer que isto prende-se com a necessidade de recrutamento, com necessidades permanentes do serviço. Mais nada. É a justificação. Eu, da minha parte, irei votar contra esta abertura de concurso. Se é essa a justificação só que tem para dar. Sim, é apenas a única que tenho. Mais alguma questão? Assim sendo, iria colocar o ponto à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A proposta é aprovada com 4 votos favoráveis, 3 dos vereadores do PS, 1 do vereador CDS-PSD e 3 votos contra dos senhores vereadores da CDU. A linha C, temos a proposta de abertura de procedimento concursal para contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a TEPAD, um assistente operacional para fiel de mercados e feiras. A documentação está exposta e prende-se com a reforma também de um antigo funcionário desta autarquia. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Aqui é para substituir uma pessoa que se reformou, é isso? É que se vai reformar. Topé. Ok. Não existindo mais nenhuma questão, irei colocar o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. A proposta é aprovada por unanimidade. Na linha D, temos a proposta de abertura de procedimento concursal, também para contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, da Divisão de Educação, Saúde e Ação Social, para um assistente operacional na área da saúde, tendo em conta também a necessidade de recrutamento por a necessidade permanente do serviço, nomeadamente a apresentação de um trabalhador. De realçar que a verba despendida com esta remuneração será liquidada pelo Estado, tendo em conta a descentralização de competências para a autarquia. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Em relação a este ponto, portanto, nós tínhamos visto isto, a pergunta prende-se de facto com isto. Há relativamente pouco tempo que foi feita a transferência de competências, onde foi feita se de facto este lugar não foi, ou seja, não estava ocupado, portanto não houve, a pessoa não veio, ou se vamos aumentar o número de pessoas, houve já a necessidade de aumentar o número de pessoas. É só esta a questão, também para podermos decidir melhor como é que votamos nesta situação. Eu tinha a resposta, mas passa a senhora vereadora Silvia, que tem a área da saúde, para ela, se faz favor. Muito boa tarde a todos. De facto, com a transferência de competências, nós recebemos 12 assistentes operacionais. Esta senhora, havia uma pessoa que se reformou e que, entretanto, foi feita uma avença que termina, entretanto, e há a necessidade de abrir concurso para comatar essa aposentação. Portanto, estes 12 assistentes operacionais são os 12 assistentes operacionais que estavam contemplados e, em termos financeiros, também é a verba que vem do Estado para o município pagar os seus vencimentos. Portanto, não há aqui um acréscimo, há, de facto, uma aposentação e uma necessidade de colocar alguém nesse lugar. Disse. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém quer sobre a Gil. Só para resumir, para ficar claro, vieram 12 assistentes operacionais, 11 efetivamente, uma em prestação de serviços e o 12º está aposentado, é isso, não é?
Dos 12, uma estava aposentada. Vieram 11 trabalhadores efetivos e uma prestação de serviços para combater essa situação. Portanto, isto é para regularizar, ficarem 12 assistentes operacionais. Obrigado. É isso. Mais alguma questão? Não existindo, iria colocar o ponto à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém. A proposta é aprovada por unanimidade. Na linha E, temos a proposta tarifário de águas, saneamento e resíduos sólidos urbanos para o ano de 2023. Nesta linha, devo começar por dizer que as normas regulamentares em vigor exigem atualizações anuais do tarifário para as diversas atividades reguladas no âmbito da ERSAR, ou seja, da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Os diversos pareceres emitidos ao longo do tempo pela ERSAR consideram necessário e satisfatório que a taxa de cobertura total dos gastos pelos rendimentos, ou seja, pela receita, seja de 90%. É uma condição indispensável para garantir o direito a subsídios ao investimento do município. Está aqui implícito o princípio do consumidor pagador. É também necessário que o grau de acessibilidade económica, medido pela percentagem de rendimento médio disponível das famílias, cujo esforço deve representar 1%. Em 2023, irão existir 3 fatores que influenciam o crescimento dos gastos. O primeiro fator é a escassez de água, embora tenhamos um inverno chuvoso, mas que ainda não repôs as reservas necessárias, e esta escassez de água traz um consequente aumento dos custos de transporte e de energia. Existe também um aumento dos custos com recursos humanos, associados à gestão da água, com o saneamento, com os resíduos sólidos urbanos, e existe ainda, e com grande impacto, o aumento da taxa geral dos resíduos, que em 2017 era 7,70 € por tonelada, em 2020 era de 11 €, em 2021 passa para 22 €, duplica, em 2023 passou para 25 €, irá passar para 25 €. Prevê-se que em 2024 será de 30 € e em 2025 será de 35 €. Em 2023 contaremos, já certo, com um aumento de cerca de 13.000 € mês de taxas para a GESAMB, incluindo esta taxa geral de resíduos e também a taxa de entrega de resíduos na GESAMB, que sobe, e já está certo o valor, para 63,5 € tonelada, e tendo em conta a nossa produção de resíduos, que é de 630 toneladas mês, iremos ter um acréscimo já garantido, no mínimo, de 13.000 € por mês. Por isso, aqui propomos um novo tarifário, que, mesmo assim, irá constituir um prejuízo, um resultado negativo para o município de mais de €500 000, ou seja, de 530.181 €, mas, no entanto, face a 2022, há uma redução em cerca de 200.000 € deste prejuízo. A taxa global de cobertura de gastos será de 81%, ainda está abaixo dos 90% recomendados pela ERSAR, e devo dizer que em 2021 foi de 78% e em 2022 foi de 84%. O município decide baixar esta taxa global de cobertura de gastos para não pesar tanto na fatura dos consumidores este aumento das tarifas da água. Será sempre feita esta atualização das tarifas da água, saneamento e resíduos de uma forma responsável, sustentada e equilibrada. Assim terá sempre um impacto mais reduzido e estável para os consumidores. Mas tenhamos a noção que a água é um bem essencial, é um bem cada vez mais escasso e é preciso sempre termos uma utilização mais racional. Vimos bem as dificuldades que aconteceram no ano de 2022, durante este verão, um verão de seca extrema,
em que a gestão da água foi complicadíssima no Concelho de Montemor Novo. Por isso, as propostas que apresentamos estão nos mapas que foram fornecidos para todos os aqui presentes. Dizer aqui que para um consumo doméstico de 5 metros cúbicos por mês significa um aumento de 1,01 € por mês. Para um consumo de 10 metros cúbicos, um aumento de 1,83 € por mês. E disse, pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Sim, a ver. Minete. Pronto. Em relação a este ponto, vou só aqui sublinhar que pelo segundo ano consecutivo vamos sofrer aumentos na faturação da água. E, independentemente de tudo aquilo que o Sr. Presidente aqui disse, concordando ou não, compreendo algumas das questões, não compreendo outras, porque, de facto, temos que assumir aqui que é também uma opção política de quem está, neste momento, na Câmara, optar por esta situação de 2 anos consecutivos a aumentar as tarifas da água. E, na minha opinião, isto é a minha opinião, que vale aquilo que vale, eu penso que a Câmara Municipal ainda tem uma situação financeira que permite algum esforço e podíamos aqui, e aqui sim é uma coisa que está nas mãos do município, poder ajudar as famílias do concelho, aliviando um pouco aqui esta faturação. Todos sabemos que, independentemente da gestão da água, e que sabemos que é o que é, e das dificuldades em que muitos dos anos se apresenta, também não podemos deixar, de facto, de reconhecer que não é pelo facto de haver escassez de água que as pessoas deixam de consumir mais água. É necessário, de facto, uma grande campanha à volta disto para que as pessoas entendam e percebam o que há, e aquilo que muitas vezes se ouve é que, de facto, se nós pagamos, portanto, eu gasto aquilo que me apetecer gastar. E aqui, de facto, quem vai sofrer com isto são os mais desfavorecidos, são aqueles que menos têm, porque aqueles que continuam a ter uma vida mais desafogada continuarão a gastar, continuarão a levar o carro à porta, continuarão a fazer tudo isso. Mas aquilo que preocupa, de facto, é os mais desfavorecidos, e aqui não é uma questão só dos mais desfavorecidos, é também da dita classe média que é tão propalada pelos senhores, e que, de facto, não há aqui esse sentido. E eu julgo que há aqui uma questão, que é uma questão política, de optarmos por não atendermos aquilo que podíamos atender neste ano, numa altura em que sabemos das dificuldades que estamos a atravessar todos, questões económicas e sociais que este país atravessa, e não é só neste país, infelizmente, e que podíamos nós aqui dar um sinal àquilo que, de facto, podemos fazer e que o município aqui pode fazer. Por isso, nós iremos votar contra este aumento da água, tal como fizemos o ano passado, porque não concordamos, de facto, com este aumento. Disse. Muito obrigado. Pergunto se existe mais alguma questão. Então, só responder-lhe aqui que os mais desfavorecidos têm sempre o cartão social e os descontos inerentes ao escalão daquilo que, de acordo com a sua situação financeira. Dizer aqui que tenho à minha frente uma declaração assinada pela doutora Hortência dos Anjos Gadenino, Presidente da Câmara Municipal de Montemor Novo, garantindo que a entidade chegaria a uma cobertura de custos pelo menos 90% dos serviços de abastecimento de água, e até 2019, depois foi prorrogado para 2022, e que, assim não sendo, teríamos que devolver o apoio comunitário recebido e deixaríamos de ter apoio financeiro comunitário para continuarmos a reestruturar todo o nosso serviço de águas do concelho. Ou seja, aqui a sua declaração
não me leva a mal, mas isto é só demagogia, não é? Porque já desde 2019 que há um compromisso e do anterior executivo da CDU para conseguirmos chegar aos 90% que a ERSAR aqui pedem. E dizer que está tão preocupado com a classe média, mas desde que lhe diga que a classe média, com certeza, que tendo um consumo médio de 10 metros cúbicos e que a água aumenta 1,83 € por mês, a classe média não fica ainda despida, nem fica mais pobre por ter que suportar 1,83 € por mês. Era o que faltava, seria uma classe média muito média-baixa, por assim dizer. Por isso, temos aqui um aumento da gestão de taxas de resíduo e da taxa de entrega dos resíduos da GESAM, que são mais 156 mil € no ano de 2023. E mesmo assim a Câmara Municipal tem um prejuízo, e que fica aqui bem claro, tem um prejuízo considerado investimento de mais de €500 mil no que diz respeito à água e à taxa de saneamento. Não me leva a mal, mas é pura demagogia esse voto contra o aumento da água nestes montantes, porque a água é um bem escasso, tem que ser usado de forma racional e todos nós sabemos que quem não paga a água e quem não paga o que quer que seja, gera muito mais irracionalmente este bem. E não é este aumento que vai fazer com que as famílias de Montemor Novo fiquem mais pobres. Não é um aumento de 1,83 € em 10 metros cúbicos, vezes 12 meses, que não chega a 24 € por ano, que faz com que uma família entre na miséria. Não me diga isso. Disse. Ninguém falou aqui em que havia famílias a entrar na miséria. O que se falou aqui e que foi dito é que era um sinal que a Câmara Municipal podia dar de apoio às famílias de Montemor. Foi isso que eu disse. E disse que isto é uma opção política. A questão da demagogia, o senhor entenda como quiser, portanto, o senhor falou em demagogia, certamente terá conhecimentos do que é demagogia e o que é que tem sido fazer demagogia ao longo de alguns anos, pela qual eu não me vou pronunciar sobre isso, porque cada um age da forma que entender agir e da forma que entender que é o mais correto. Não se trata aqui de demagogia nenhuma, trata-se aqui apenas de assumir, e não um prejuízo que o município tem, mas sim um investimento que o município podia fazer junto da sua população e junto de quem vive, de facto, em Montemor. E aqui, se calhar, eu conseguiria perceber até aquilo que, de facto, o senhor apela de demagogia dos outros, aquilo que o senhor tem dito, que é a questão do viver em Montemor e trazer pessoas para Montemor e, portanto, isto seria uma forma também de dar um sinal. Com certeza, eu não sei como é que se avalia, de facto, o parâmetro da classe média, se é por facto dos 5 aos 10 metros cúbicos, se é por aí que se avalia, portanto, eu não sei se é assim, portanto, há de haver parâmetros, com certeza, para avaliar isso, não há de ser pelo consumo da água, nem pelos 10 metros, ou por 5 metros, ou seja lá como for. E por isso mesmo, é que eu julgo que podíamos dar aqui um sinal. Saímos de uma altura de 2 anos de pandemia, estamos numa situação com o aumento brutal do custo de vida que temos aí, que todos os cêntimos contam na carteira das pessoas e principalmente dos mais favorecidos. E todos os cêntimos contam, quer queiramos, quer não, e se nós conhecemos de facto aquilo que é a realidade de quem vive em Montemor, daquilo que é a população de Montemor e das dificuldades que as pessoas vivem, era uma forma do município dar algum sinal. Porque isto é a nossa opinião, portanto, os senhores não concordam, estão no seu direito e de fazer aquilo que entenderem, portanto, e nós cá estaremos para ir fazendo a nossa missão pela qual estamos aqui e por isso não concordamos com este aumento, por isso vamos votar contra. Disse. Muito obrigado. Dizer que já demos o sinal quando fizemos baixar a taxa de IRS que fica nos cofres do município e que deixámos no bolso dos montemorenses cerca de 188 mil € para o ano de 2023. Quer dizer, comparar as questões do IRS com isto da água, sinceramente, quer dizer...
Está bem, mas o IRS, já foi dito aqui na discussão do orçamento e na discussão disso, o que é o nosso entendimento da questão do IRS, quem é que de facto beneficia desse valor. E nós, tudo bem, foi aquilo que os senhores indicaram, tudo bem que é o que está aprovado e ponha-se em prática. Mas há muita gente, eu não sei calcular, mas é uma percentagem muito grande de montemorenses que isso não traz benefício nenhum. Isso não lhe traz benefício nenhum. Agora, aqui, todos beneficiariam disto, a não ser só os que vivem em zonas isoladas onde não há abastecimento de água. Esses, portanto, com certeza não iriam aqui usufruir porque não têm fatura da água. Mas todos os outros, fosse €1, fosse €1,50, fosse 50 cêntimos, fosse o que fosse, todos beneficiariam alguma coisa mensalmente destes custos. E por isso, compararmos e irmos chamar para aqui o IRS, não sei o quê, então, quer dizer, isso era como eu agora poder dizer ao senhor que chamava para aqui os aumentos que o município vai ter naquilo que são os custos com salários, por exemplo, que passa de 7 milhões para 10 milhões. Não vamos falar nisso, não vamos tratar desse assunto, vamos tratar do ponto que temos a tratar, que neste caso é o aumento das tarifas de água, com o qual nós não concordamos. Disse? Eu sei que lhe custa ouvir isto, mas uma coisa é relacionada com a outra. O dinheiro que fica no bolso serve para pagar a água. E tenho-lhe a dizer que também o salário mínimo também aumentou, e só o aumento do salário mínimo que passa de 705 euros para 730 e agora para 760, serve só o aumento do mês, dá para pagar o aumento da água durante o ano inteiro. Do salário mínimo. Salário mínimo. A água não precisam de gastar dinheiro, é mais nada. Pronto, eu acho que, se é assim as contas que o senhor faz, acho que o entendimento entre as partes está bem esclarecido aqui. E mais alguém tem alguma questão? Assim sendo, coloco o ponto à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O ponto é aprovado com 4 votos favoráveis, 3 eleitos PS, um do vereador CDS-PSD e 3 votos contra dos seus vereadores da CDU. Uma declaração de voto, faça favor. Questão de voto dos eleitos da CDU relativo ao ponto 3 da linha E. Considerando que vivemos tempos de aumentos constantes que afetam as famílias e empresas e continua sem ser conhecida qualquer medida de apoio por parte do município para a mitigação do impacto destes aumentos, que o município de Montemor Novo ainda tem uma situação económica ou financeira equilibrada que permite manter os tarifários, apoiando assim famílias, empresas e entidades em 2023, os eleitos do CDU votam contra a proposta apresentada. Muito obrigado. Na linha F temos as modificações orçamentais de outubro e novembro de 2022 para conhecimento. Temos na linha G autorizações de pagamento de despesa entre 1 de novembro de 2022 e 30 de novembro do mesmo ano, também para conhecimento. E na linha H temos a proposta de aplicação da lei número 23 de 96, de 26 de julho, à faturação dos anos de 2012 a 2016. Relativamente a esta linha, tenho a dizer que há um conjunto de faturas não cobradas entre os anos 2012 e 2016, que são referentes a serviços essenciais, nomeadamente serviços de fornecimento de água, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos. Nos termos do artigo 10º da Lei de 2396 de 26 de julho, a Lei dos Serviços Públicos, na sua versão atualizada, o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de 6 meses após a sua prestação ou 6 meses após um pagamento parcial da dívida, sendo ainda durante este prazo que o prestador de serviço, caso o consumidor não pague, pode recorrer à cobrança coerciva dos valores em dívida. Relativamente a estes processos de 2012 a 2016, não foram encetados quaisquer processos de cobrança coerciva. Em termos contabilísticos, devem ser regularizados enquanto receita por receber.
o valor correspondente a esta dívida dos consumos de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para os anos de 2012 a 2016. Por isso, propomos aqui que sejam considerados incobráveis as faturas de água, saneamento e resíduos sólidos entre 2012 e 2016, e estamos a falar de há 6 anos atrás, no montante total de 38.067,52 €. Dizer aqui que o município de Montemoro Novo está, neste momento, a diligenciar a cobrança coerciva através da autoridade tributária para não se repetir o que aconteceu durante estes anos. E disse. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, irei colocar o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. A proposta é aprovada por unanimidade. Passemos ao ponto 4, divisão de planeamento e desenvolvimento económico, e temos uma única linha, a linha A, com o processo de cooperação entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o município de Montemoro Novo, através da medida Empreende 21. O município de Montemoro Novo submeteu uma candidatura à entidade de acompanhamento através da Startup Montemoro, o Novo, no âmbito desta medida já referida, Empreende 21, que é uma medida promovida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e pela Startup Portugal. A candidatura, felizmente, foi aprovada. É uma medida de apoio à criação e desenvolvimento de novos projetos empresariais por jovens à procura do primeiro emprego e por desempregados inscritos no IFP. As incubadoras acreditadas como entidade de acompanhamento desempenham aqui um papel fundamental. Irão efetuar a análise de viabilidade económica ou financeira destes projetos, prestam apoio prévio à aprovação da candidatura, para a criação, para a estruturação do projeto, prestam apoios de mentoria e consultoria especializada nos primeiros 3 anos de atividade da empresa, acompanham o projeto já depois de aprovado, prestam consultoria em aspectos mais complicados na gestão e na operacionalidade da iniciativa e prestam também apoio no alargamento de competências na área do empreendedorismo e capacitação na estruturação do projeto. Isto acreditamos que é um projeto que vem alavancar fortemente a Startup Montemoro. Esperamos ter, e acreditamos que temos capacidade da Startup e dos seus quadros para poderem ter aqui uma tarefa que sabemos que vai ser complicada, mas vai ser bastante ambiciosa e que poderá trazer um grande desenvolvimento à nossa startup. O montante apoiado é por candidatura, quer seja por blocos de candidatura, quer seja por candidaturas individuais, e depois depende também das candidaturas que forem sendo aprovadas ao longo do tempo. Dizer aqui que o máximo a conceder pelo IFP às incubadoras, a cada incubadora não pode ultrapassar 100 vezes o montante de 12 indexantes de ação social por ano civil, ou seja, de 531.960 €, ou seja, mais de meio milhão de euros. É claro que acreditamos que será para incubadoras com maior dimensão que a nossa startup, no entanto, é um projeto bastante ambicioso e estamos muito felizes de termos conseguido esta aprovação de candidatura. Este documento vem aqui para ratificação, uma vez que a data do protocolo era de 22 de novembro e houve indicações expressas do Instituto de Emprego que a data não podia ser alterada. Os nossos serviços, infelizmente, só tomaram conhecimento desta acreditação e do protocolo a 7 de dezembro e era solicitada a devolução do mesmo no prazo de 10 dias, por isso vem aqui apenas para ratificação este grande desafio à startup de Montemoro Novo, que é apoiado financeiramente pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. E disse. Pergunto se alguém quer intervir neste ponto. Vereador Gil. A primeira situação tinha realmente a ver com a questão do prazo e com o que é aqui colocado por parte, nomeadamente, do IFP, foi aqui dito, não é aqui
explicada na proposta, de não se poder alterar a data do protocolo, o que é algo estranho quando estes protocolos terão sempre que ter aprovação das câmaras municipais. Do ponto de vista prático, espero que, e acredito e conheço a equipa que está na startup, que tenham capacidade de responder ao que aqui está e que isto não seja uma transferência de outras responsabilidades do IFP para cima das autarquias, e que isto realmente acelere de alguma forma estas decisões e estas análises e estes relatórios, mas que não seja um somar de trabalho para cima destas equipas, não só da Startup Montemor, mas todas as incubadoras deste tamanho a nível nacional, que os impossibilitem de facto de acompanhar quem já está nas instalações, quem já está a precisar e está a ser acompanhado por estas equipas. Portanto, não seja mais burocracia para cima destes projetos autárquicos e que seja uma desresponsabilização, nomeadamente, neste caso, do IFP. É algo que me parece que está a acontecer em vários sentidos, em várias direções regionais, em várias entidades públicas, e com alguma preocupação vejo isso. E desejar bom trabalho a quem vai ficar com estas responsabilidades todas, que são bastantes, e são responsabilidades porque muitas das pessoas têm aqui o seu futuro colocado e proposto para avançar, e esperamos que de facto mais empresas apareçam no nosso Conselho, com todo o apoio que tem vindo a ser prestado pela Startup Montemor. Muito obrigado. Eu também acredito que temos equipa para agarrar este projeto com unhas e dentes e que vai ser muito interessante. E acredito que não é só uma mera descentralização de competências, acredito que é uma alavancagem muito importante e deixa do nosso lado aqui muita capacidade de apoio às empresas e aos candidatos, e sendo a minha área também essa de economia, acho que é uma grande mais-valia estar do nosso lado desta decisão, ao invés de estar apenas do lado do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Só aqui então, sim. Esse apoio, esse acompanhamento já existe, não é? É algo que já existe. Mas não é financiado. Um empresário que chega e que deseja realmente se candidatar a estes apoios, a startup tem esse serviço disponibiliza, não é? Tem aqui uma parte de decisão que acaba por se ganhar. Mas vamos ver, e é uma questão de se ir acompanhando e percebendo efetivamente as mais-valias que este programa Empreende terá em 2023 já, não é? Mas já agora deixe-me só referir-lhe aqui alguns valores, também para termos ideia do que é que isto significa. Uma análise de cada 3 candidaturas mais um apoio prévio à apresentação de um projeto, que seja aprovado pelo IFP, significa uma verba de 1.329,60 €. Um acompanhamento de um projeto aprovado, no máximo de 40%, são 2.127,36 €. Um apoio de mentoria nos 3 primeiros anos do projeto significa 5.318,14 €. Ou seja, todas estas verbas, este trabalho já se fazia, mas se for alavancado com estas verbas, tanto melhor. Sim, é um facto, mas esses valores não chegam e são dentro, se calhar, da estimativa que teremos para um ano, por exemplo, de trabalho em Montemor, mesmo que dobremos esse valor, não dá para contratar, não é o suficiente para contratar outro trabalhador para a startup. E, portanto, é aqui que eu questiono, depois, esta descentralização por parte do IFP. É por aí que eu questiono. Mas vamos avaliando e vamos perceber no final do ano o balanço relativamente a esses objetivos atingidos e perceber o que é que isso depois significa e se realmente é uma mais-valia. Volto a deixo isto claramente em aberto para irmos avaliando daqui a um ano, perceber o que é que foi o impacto deste programa. Sim, muito obrigado. É claro que depende da dimensão e depende do número de projetos a aprovar. Claro. Sim. Pergunto se existe mais alguma questão. Não existindo, iria colocar esta linha à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém.
É aprovado por unanimidade a linha A do ponto 4. Passemos ao ponto 5, divisão de gestão urbanística e aos processos de licenciamento. E eu aqui iria passar a palavra à senhora vereadora Sílvia Santos para explanar os diversos pontos. Muito obrigada. Na linha A temos os processos de licenciamento, temos 9 processos, todos eles são para aprovar de acordo com o parecer dos serviços. Informo também que os processos podem ser consultados no Serviço de Gestão Urbanística. Disse. Obrigado. Relativamente à linha A, pergunto se existe alguma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A linha A é aprovada por unanimidade. A linha B, requerimentos. Temos na linha B um pedido de emissão de certidão para constituição de regime de compropriedade. Portanto, propomos aqui a emissão desta certidão requerida, com parecer em como a Câmara Municipal não se opõe à constituição deste regime, também para aprovar de acordo com o parecer dos serviços. Muito obrigado. Relativamente à linha B, pergunto se existe alguma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. É aprovada por unanimidade. A linha C, vistorias, apenas uma vistoria. Sim, temos para homologar o auto de vistoria para a constituição de título de imóvel em regime de propriedade horizontal na freguesia de Cabrela. Relativamente à linha C, há alguma questão? Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. E à linha D, diversos. E diversos, temos a alteração à composição das comissões de vistorias. Este foi um ponto que já esteve aqui em reunião de Câmara e que desceu aos serviços para melhor análise. De facto, o que acontece, o que está aqui é tudo aquilo que já estava e que já tinha sido apresentado, foi só retirada o elemento que não fazia parte do quadro da Câmara Municipal e, como tal, deixou de fazer parte desta comissão. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão. Não participo na discussão, na votação deste ponto por impedimento. Assim sendo, colocaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto é aprovado por unanimidade com a não participação nem na discussão nem na votação do Sr. Vereador Gil Porto por impedimento legal. Ponto 6. Divisão de planeamento urbano e ambiental. Temos uma única linha, a linha A, com a emissão de parecer de enquadramento para o IFRU 2020. São 2 pareceres de enquadramento exigidos à Câmara Municipal para efeitos de apresentação de candidaturas ao IFRU 2020 de 2 prédios localizados na Ruinha. E o parecer é favorável por parte dos serviços da Câmara e propõe-se aqui também a respectiva aprovação. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A linha é aprovada por unanimidade. No ponto 7, divisão sociocultural, temos a linha A, proposta de venda do livro Artesãos do Brincar. Pergunto ao Sr. Vice-Presidente se quer apresentar este ponto. Obrigado. Trata-se de um livro comemorativo dos 40 anos da Oficina da Criança, que foi inaugurada em janeiro de 1981, e aquilo que se propõe é a edição do livro, que tem um custo unitário de 9,10 €, com o IVA incluído. Propõe-se que a venda ao público tenha um preço unitário de 10 €, com o IVA incluído a taxa legal em vigor. E propõe-se também que no dia da apresentação do livro, no dia 8, seja de 7 € de venda ao público nesse dia. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A linha é aprovada por unanimidade. Passemos ao ponto 8, divisão de educação, saúde e ação social. Temos na linha A proposta de atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior para o ano letivo 2022-2023. Peço ao Sr. Vice-Presidente que apresente esta linha, se faz favor. Muito obrigado. Portanto, trata-se da proposta de atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior para o ano letivo que está a decorrer. Foram apresentadas 125 candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo. Após a aplicação dos critérios e análises efetuada pelo júri, propõe-se a atribuição de 102 bolsas de estudo,
com os valores que variam entre os 50 euros e os 160 euros mensais. Portanto, houve aqui um acréscimo relativamente ao ano passado de 28 bolsas de estudo. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A linha A é aprovada por unanimidade. Na linha B temos a proposta de protocolo de colaboração e proposta de regulamento relativa ao Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, ao SAS, para a Santa Casa da Misericórdia de Montemor Novo. E pedia aqui à senhora vereadora Silvia Santos que explanasse esta linha, se faz favor. Sim, muito obrigada. Foi definido em reunião de Câmara de 23 de fevereiro e Assembleia de 25 de fevereiro prorrogar o prazo de transferência de competências para o dia 1 de janeiro de 2023. De acordo com o Decreto-Lei 55/2020, que diz respeito à ação social e à transferência de competências nesta área, diz-nos que no número 4 do artigo 10º e no número 3 do artigo 11º, que há hipótese de contratualização do exercício destas competências com instituições particulares de solidariedade social. Uma vez que a Santa Casa da Misericórdia já assumia, através de um acordo com a Segurança Social, a valência do serviço de atendimento e acompanhamento social, consideramos que, e após contactos com a mesma e com o desejo desta de continuar com essa prestação de serviço, considerou-se que esta instituição seria, pois, uma mais-valia na persecução das competências deste SAS. Considerou-se também que seria importante, e a instituição demonstrou vontade de fazê-lo, nomeadamente no que diz respeito às competências dos contratos de inserção para beneficiários do rendimento social de inserção. Portanto, apresenta-se assim para aprovação uma minuta de protocolo de colaboração e uma minuta de regulamento SAS com a Santa Casa da Misericórdia de Montemor Novo para a contratualização do exercício destas competências previstas na alínea A e F do número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei 55 de 2020. Disse. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Vereador Gil. Isto é mais um ponto de transferência de competências. Poderia ainda ser aqui adiado mais algum tempo. Há aqui uma assunção desde já, a partir de 1 de janeiro. Isto volta a ser uma assunção de competências, ou uma transferência de problemas, depois transfere-se já diretamente, neste caso, para a Santa Casa. Anteriormente tivemos, eu sei que já tinha, por isso é que isto não faz qualquer tipo de sentido. Não é o que está aqui a passar, é na sua generalidade, entenda-se. Porque já anteriormente aprovámos, foi aqui aprovado a transferência, a delegação de competências na diretora e depois no diretor do agrupamento, há de 15 dias na diretora do ACES, e agora transferimos para uma instituição que me preocupa ainda mais, e nos preocupa a todos ainda mais, porque, vamos ver, porque já se antes havia dificuldades no cumprimento deste apoio à população, vamos ver agora para quem é que sobra, de facto, e a Segurança Social não conseguia aqui contornar algumas questões, vamos ver como é que agora se contorna isto, nomeadamente a nível das necessidades efetivas do serviço. Aqui, imediatamente, está aqui uma coisa neste protocolo que é a afetação de 50% de uma trabalhadora do município, que não deverá ser suficiente e, portanto, rapidamente vai perceber isso. Também as verbas não e vamos ver, e a sua vereadora vai dizer, como disse anteriormente, e eu percebo que as verbas, vamos ver depois se vão ser suficientes ou não. Eu digo já que não são, mas isso a gente depois devemos chegar aqui a toda essa conclusão, como já chegámos a nível da educação. Aqui uma outra situação refere-se, tem a ver com o local onde vai estar este serviço a ser disponibilizado à população, que é na Rua das Oficinas, e que se vai manter, pelo que eu percebo, não está, aliás, a própria proposta está um bocadinho confusa porque há páginas trocadas entre o protocolo e a comunicação, mas não está lá, mas no protocolo fala da Rua das Oficinas, que ficaremos já a pensar se será realmente um local adequado, mas com certeza também a Santa Casa
terá uma palavra a dizer sobre isso. Eu sinceramente, o que espero é que as pessoas que precisam de facto deste serviço não fiquem defraudadas e que não fiquem pendentes de alguma questão, e que não tenha que ser realmente o município a chegar-se à frente do ponto de vista de recurso e financeiro, a fazer a vez do Estado, que não o fez durante os últimos anos, e que desta forma se está a descartar das suas responsabilidades para cima das autarquias, que na sua proximidade não têm possibilidades de fazer outra coisa se não responder positivamente, mas deixando para trás outras situações que são inerentes do ponto de vista financeiro. Se é gasto de um lado, obviamente depois não chega para o outro. Vamos acompanhando esta questão, como temos vindo a falar a nível da saúde e da educação, mas de facto isto é mais um dia triste para todos nós. Não é assim que nos parece que se resolve, é através de uma regionalização efetiva e não através de uma transferência de problemas. Muito obrigado, Sra. Vereadora Silvia. Muito obrigada. Vou tentar responder aqui a algumas questões, ou pelo menos dar também aqui a minha opinião relativamente a alguns dos assuntos e dos temas que levantou. De facto, há a possibilidade da prorrogação do prazo, mas foi nosso entendimento, juntamente com a Santa Casa da Misericórdia, que todo o trabalho que temos vindo a fazer desde o momento em que tomámos posse e em que definimos que iríamos receber esta transferência de competências no dia 1, portanto, as coisas estavam acauteladas para que isso de facto aconteça, quer em termos de espaços, quer em termos de verbas, quer em termos de recursos humanos. O facto de haver aqui um 50% de um elemento por parte do município também foi uma questão que, de alguma forma, está acautelada, até porque a verba que vem, como as verbas que vêm no que diz respeito à ação social, são para recursos humanos também. Portanto, não há transferência dos recursos humanos, há transferência de verbas. E no valor que é transferido para o RESI, foi acautelado e foi acordado com a Santa Casa, e uma parte ficará também no município para o pagamento desses 50% do técnico de serviço social, que será efetivamente a coordenadora de todo este processo. Relativamente às verbas serem ou não serem suficientes, e falou na questão do diploma, que eventualmente que irá sair e que é resultado das negociações que houve entre a Associação Nacional de Municípios e o Estado, e no qual está estipulado de facto um reforço dos montantes anuais a transferir, assim como de novas rúbricas, nomeadamente no que diz respeito a custos com instalações e funcionamentos. Atendendo a isto, conversámos também com a Santa Casa e, posteriormente, haveremos de fazer uma adenda assim que este diploma for validado através de despacho ou portaria, haveremos de fazer essa adenda para transferir também a verba atualizada. Relativamente à Rua das Oficinas, efetivamente, este era o espaço onde funcionava já o serviço de atendimento, acompanhamento social, que estava na Santa Casa. Foi proposta da mesma que assim continuasse. Houve, de facto, alguma reestruturação do espaço, alguma reabilitação, e penso que o espaço está adequado. E, para além disso, também, isto aqui, o facto de se manter o mesmo local onde já este tipo de serviço, esta valência era prestada, também é uma mais-valia para que não haja mais confusões para as pessoas que eventualmente necessitem de recorrer a ele. De qualquer forma, também está para sair, quer nas redes sociais, quer em termos de folhetos a serem colocados em várias instituições, quer em termos de informação, toda uma série de questões que dizem respeito a esta transferência de competências de forma a esclarecer melhor todos os municípios, até porque, no que diz respeito ao RESI, e que passará também para a Câmara Municipal e depois, neste caso, para a Santa Casa da Misericórdia, há questões que continuam sobre a tutela da segurança social e os locais onde as pessoas se devem dirigir para beneficiar deste tipo de apoio continuam a ser exatamente os mesmos. Portanto, penso que aqui será sempre uma mais-valia. Disse.
Muito obrigado. Pergunto se existe mais alguma questão. Não existindo, iria colocar este ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. 2 ou 3? 3 abstenções. O ponto é aprovado com maioria, com 4 votos favoráveis, 3 votos dos vereadores do PS, 1 voto do vereador CDS-PSD e 3 abstenções dos 6 vereadores da CDU. Pergunto se temos marcação para atendimento a munícipes. Não existe. Assim sendo, pergunto também se estamos em condições de ouvir a leitura da minuta da ata e sua posterior aprovação. 5 minutos para elaborar. Então, proponho um intervalo de 5 a 10 minutos para se elaborar a minuta da ata. Muito obrigado a todos. Até já. Então, muito obrigado por este intervalo. Luísa, pode ler a minuta da ata, se faz favor? Com certeza. Minuta da ata da 27ª reunião da Câmara Municipal de Montemor Novo, realizada no dia 28 de 12 de 2022, do mandato 2021-2025. Local, auditório da Biblioteca Municipal Almeida Faria. Presença Olímpio Manuel Vidigal Galvão, Presidente da Câmara Municipal, e os senhores vereadores Henrique José Leocádio Lopes, Sílvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos, António Luís Pinto Xavier, António Adriano Mateus Pinetra, Gil Pegado Porto e Paula Cristina Vaqueirinho Bilro. E em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 57 da Lei 75/2013, de 12/9, estiveram presentes para apoiar ao órgão a chefe de gabinete Paula Cristina Pinto Martins e eu, Maria Luísa da Silva Martins, que secretariei a reunião. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente com atendimento por marcação. Em alternativa está disponível o atendimento por via digital através do e-mail gap@cm-montemornovo.pt, ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 3º da Lei 1A 2020, de 19 de março. Primeiro ponto, o Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. Ponto, a linha A, proposta de tolerância a este ponto para o ano 2023, foi aprovado por unanimidade. A linha B, proposta de calendarização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal para 2023, foi aprovado por unanimidade. A linha C, contrato de patrocínio no âmbito do Prémio de Arquitetura Alentejo, foi aprovado por maioria, com 4 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. Ponto 2, Gabinete das Associações. A linha A, proposta de protocolo Dias da Diocese, Comitê Organizador Diocesano, foi aprovado por unanimidade. O ponto B, baixou aos serviços para melhor análise. O ponto C, proposta de adesão ao programa Crescer em Movimento Associação de Pais da EB1, número 1 de Montemor Novo, foi aprovado por unanimidade. O ponto D, programa Escolas de Modalidade, proposta de adesão Núcleo Sportinguista de Montemor Novo, foi aprovado por unanimidade. Ponto 3, Divisão da Administração Geral e Financeira. A, apreciação da situação financeira. A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. A linha B, proposta de abertura de procedimento concursal por tempo indeterminado para um técnico superior na área da arquitetura. Foi aprovado por maioria, com 4 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 votos contra dos eleitos da CDU. C, proposta de abertura de procedimento concursal por tempo indeterminado para um assistente operacional fiel de mercados e feiras, foi aprovado por unanimidade. Ponto D, proposta de abertura de procedimento concursal por tempo indeterminado para um auxiliar de apoio operacional na área da saúde, foi aprovado por unanimidade. E, proposta tarifária de águas, saneamento e resíduos sólidos urbanos para o ano 2023, foi aprovado por maioria, com 4 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 votos contra dos eleitos da CDU. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. F, modificações orçamentais de outubro e novembro de 2022. A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. G, autorização de pagamento.
Só um bocadinho. G. Autorização de pagamento de despesas entre 1 de 11 de 2022 e 30 de 11 de 2022. A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. H. Proposta de aplicação da Lei nº 23/96, de 26 de julho, à faturação dos anos de 2012 a 2016. Foi aprovado por unanimidade. 4. Divisão de Planeamento e Desenvolvimento Económico, Protocolo de Cooperação do IFP e o município de Montemoro Novo, Medida Empresarial 2021. Foi aprovado por unanimidade. Divisão de Gestão Urbanística. Há processo de licenciamento. Os processos de licenciamento foram todos aprovados de acordo com a proposta de deliberação apresentados. Por unanimidade. Por unanimidade. Foram todos por unanimidade. Sim. 6. Divisão de Planeamento Urbano e Ambiental. Proposta de emissão de parecer. Não, ainda há a linha B, requerimentos, a linha C, vistorias e a linha D. Pois, foram todos aprovados por unanimidade. Ok. E o Sr. Vereador Gil Porto esteve ausente da discussão e votação por impedimento legal, que foi na linha D, diversos. Certo? Está da minuta data. Consta cá. Ok. Na linha D, certo. Divisão de Planeamento Urbano e Ambiental, proposta de emissão de parecer de enquadramento, IFRU 2020. Foi aprovado por unanimidade. 7. Divisão Sociocultural, proposta de preço de venda de livro, Artesãos do Brincar, foi aprovado por unanimidade. A linha, ponto número 8, Divisão de Educação, Saúde e Ação Social. A linha A, proposta de atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior ano letivo 2022-2023, foi aprovado por unanimidade. B. Proposta de protocolo de colaboração e proposta de regulamento de serviços de atendimento e acompanhamento da Santa Casa da Misericórdia de Montemoro Novo, foi aprovado por maioria com 4 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. Atendimento de munícipes, ponto 9, atendimento de munícipes, não compareceu quaisquer munícipes. Muito obrigado. Pergunto se há uma questão relativamente à minuta data. Não havendo, colocaria a mesma à votação. Pergunto quem vota contra. A minuta data é sim aprovada por unanimidade. Então, dou como concluída a reunião de Câmara de 28 de dezembro de 2022, desejando a todos os que aqui estão e todos os que estão a ouvir um excelente ano de 2023, com muita saúde, muita paz e muito amor e com tudo aquilo que desejarem para vós e para as vossas famílias. Obrigado.